Olá pessoal, Sábado com Esportes aqui na nossa programação, vamos nessa! E neste sábado começa uma das mais charmosas competições do futebol nacional. É a Copa do Nordeste, ou carinhosamente chamada de Lampions League. E para falar dessa competição que atrai cada vez mais público ano após ano, edição a edição, lá no Nordeste, a gente vai conversar com o nosso colega Luiz Victa, da nossa rádio Salvador. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Léo, e a todos que acompanham a programação. Prazer estar aqui para falar da maravilhosa Lampions League, né, como é carinhosamente conhecida. A mais charmosa do Brasil, não tem jeito. Tiveram outras tentativas de regionais, né, como a Primeira Liga, com times do eixo sul-sudeste, mas parece que o negócio não vingou. Quem vingou mesmo foi a Copa do Nordeste. E aí arrastando multidões, né, para os estádios. A Lampions League porque os melhores de cada estado do Nordeste aí se enfrentam na fase de grupos de classificação eliminatória depois. É muito legal, é muito divertida a Copa do Nordeste. E para começar, vamos falar exatamente desse apelo, desse charme da Copa do Nordeste, ela que vem se fortalecendo a cada ano. Fala um pouquinho sobre essa estrutura que vem crescendo a cada edição, Luiz. Cada edição vem crescendo, né? Para esse ano, aumentou um pouco, aumentou bastante a questão da premiação com as cotas. Ano passado era em média 42 milhões, premiação e cotas a serem investidas pela CBF. Esse ano aumentou para mais de 50 milhões de reais, entre cotas de participação para cada clube e também premiação de classificação final, tipo quem vai para as quartas de final, quem vai para as semis e também campeão e vice-campeão. Mais de 50 milhões de reais em distribuição, isso quer dizer um aumento. O campeão, é claro, vai ter a premiação maior, vai ter a maior fatia do bolo, né? Muito bom ver que a Copa do Nordeste tem atraído patrocinadores, tem atraído investidores para dar uma visibilidade maior ao futebol nordestino. É muito mais difícil você revelar jogadores, vender jogadores, né, para os maiores clubes do Brasil que estão concentrados no eixo sul-sudeste, principalmente para o exterior. A gente vê as vendas de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que são números muito maiores do que uma venda do Vitória, uma venda do Bahia, uma venda do Fortaleza e do Ceará, que são as equipes aí que têm, nos últimos anos, se destacado na Copa do Nordeste. O Bahia com o Grupo City, com seu aporte financeiro, o Fortaleza com a sua organização, que foi destaque nacional e que tem dado classificações notórias para o Fortaleza, para o Leão do Pici no Campeonato Brasileiro, e agora o Vitória que está tentando retomar aquele patamar de clube formador e que hoje a gente está tentando retomar, ser esse berço de revelação de grandes nomes. O que pode trazer para a gente nessa comparação entre os campeonatos estaduais, falando aí da sua região, e a Copa do Nordeste? O que realmente acabou dando mais esse lado atraente da Copa do Nordeste em relação aos estaduais? Os clássicos atraem multidões, então a gente tem aí o público abraçando a Copa do Nordeste porque está vendo a possibilidade de ter um clássico a mais. Antes de Copa do Nordeste, a gente tinha o futebol baiano no primeiro trimestre apenas com um clássico na fase classificatória do Campeonato Baiano. Agora a gente tem dois clássicos, um na Copa do Nordeste e o outro no Campeonato Baiano. O primeiro vai ser no Campeonato Baiano logo depois aí, acho que no meio de fevereiro, dia 17 de fevereiro, pelo Campeonato Baiano no Barradão. E depois a gente vai ter o clássico da Copa do Nordeste na Arena Fonte Nova. Infelizmente, é de torcida única por conta de casos desagradáveis de violência que aconteceram. Ainda assim, está sendo discutido na Justiça porque os dois clubes estão na elite do futebol. Voltamos a protagonizar dois clubes no futebol nacional, como já fora muito tempo antes. Agora, depois de 5 anos do Vitória brigando ali na Série C, na Série B, voltou, subiu como campeão, né? Subiu com moral, não subiu assim na última rodada, subiu com rodadas de antecedência. E o Bahia, com essa moral muito alta de grandes contratações, da chegada do Grupo City, da expectativa de investimento alto, o Bahia inflacionou o futebol nordestino, podemos dizer assim. É claro, Fortaleza começou antes, começou com a sua organização financeira. Vem o Grupo City no Bahia e diz, vou investir nesse clube. E aí tem Caio Alexandre, tem Jean Lucas, tem o Cauli, que era assim desconhecido e ganhou um destaque no campeonato passado. Traz o Everton Ribeiro, entre outras peças que
vem para compor o elenco. Tinha o Canu, que era do Botafogo, grandes nomes do futebol que estão aí se entrosando por agora, porque é de um ano para cá todo esse investimento. O torcedor vai precisar ter paciência para o entrosamento dessa equipe, para que dê caixa. E é claro, o Fortaleza vem com o Vojvoda. O Vojvoda montou essa equipe, ela veio de resquícios do Rogério Ceni e se organizou muito bem, sendo até finalista de Copa Sul-Americana. Vamos então comentar agora os principais confrontos dessa primeira rodada aí da Champions League, começando nesse sábado. O que você destaca, Luiz? Destaco aqui o clássico entre Bahia e Sport. Mais de 40 mil ingressos vendidos para o jogo na Arena Fonte Nova, domingo, época de festa de veraneio, onde muita gente prefere ir para a festa ao invés de ir para o estádio, mas são mais de 40 mil torcedores garantidos. Esse número pode aumentar até a hora do jogo? Com certeza, tem gente que deixa para comprar o ingresso na hora, né? Bota aí umas 5 mil, 6 mil pessoas que deixam para comprar o ingresso na hora. Isso vai aumentar, deve ultrapassar os 50 mil. E ainda tem o Fortaleza enfrentando o América de Natal, né? São dois clássicos aí. O América de Natal, que é uma das equipes de mais tradição do futebol potiguar, encara o Fortaleza, time de primeira divisão. O torcedor potiguar está naquele pensamento de ter a oportunidade de vencer o Fortaleza logo de cara na primeira rodada. E o do Fortaleza quer chegar bem na Copa do Nordeste, quer garantir seus 3 pontos. Está aí também na expectativa, na mesclada de campeonato estadual e de Copa do Nordeste. Só o torcedor tem a ganhar com grandes espetáculos. E também tem um outro duelo bastante interessante de clubes de tradição na região, mas que não passam por uma boa fase, né, o Luiz? Que seria Náutico e Botafogo da Paraíba. O que você tem para comentar a respeito desse duelo? Timbu e Belo, né? O Timbu não conseguiu sair da Série C para voltar para a Série B e assim alçar voos mais altos na sua história, né? E o Belo que está querendo cada vez ser maior no futebol nordestino, né? Ele já é enorme na Paraíba, já tem uma grande torcida. Eu acho que vai ser muito interessante ver esse duelo entre Náutico, duas equipes que estão querendo aí retomar, como eu já disse, parece repetitivo, mas não. Todas elas estão tentando retomar voos mais altos na sua história. Tá todo mundo querendo sair da Série C para a Série B, para tentar aí uma vaga na elite do futebol. Eu acho que o futebol nordestino merece. A gente já teve Náutico, Santa Cruz e Sport na Série A, junto com Bahia e Vitória, já são 5 clubes nordestinos. Ainda tinha Fortaleza e Ceará, então o futebol nordestino merece. Todas essas equipes aí, exceto Santa Cruz, né, que eu mencionei, que de todos os pernambucanos vive o pior momento da sua história, todas essas equipes, elas são de grande apelo público, elas são de clubes de massa. O Santa Cruz pode estar na divisão que for, ele coloca a gente no seu estádio, ele coloca a gente no Arruda, e também tivemos outros momentos do Náutico, grandes momentos do Náutico na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, infelizmente, a equipe está na Série C. O Sport quase subiu ano passado, está aí tentando investir, trouxe o Lucas Lima de volta, está repatriando o Lucas Lima do Santos para compor esse meio de campo, para chegar forte no estadual, no Nordeste e também na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O objetivo principal é o Campeonato Brasileiro na temporada de todo mundo, essa aqui é a realidade. Porém, no primeiro semestre, é a Copa do Nordeste, é a cereja do bolo, é para começar bem e passar confiança para o torcedor. Vamos aprofundar um pouquinho sobre esses favoritos. A gente tem Bahia, a gente tem o Fortaleza, a gente tem o Sport, que é um dos maiores vencedores da competição também, tem correndo por fora Vitória e Ceará. O que você pode comentar a respeito de forma bem breve aí sobre esses favoritos? O Ceará ele chega como um atual campeão, né? Mas ao mesmo tempo como uma equipe que fracassou na sua campanha de Série B do ano passado. Todos apontavam o Ceará como claro favorito junto com o Sport para a subida, até porque ele veio de uma Série A. Porém, um meio de tabela decepcionante para o torcedor do vovô. Com esse status de atual campeão, o Ceará é visto, por conta do final da sua temporada passada, como uma equipe que pode se classificar, mas não com potencial de chegar à final. Muitos apontam que Fortaleza e Bahia são os favoritos para a final, para disputar o título. É a minha aposta também. O Vitória chega com seu status de campeão da Série B, com a equipe que está fazendo investimentos, manteve a base do ano passado, que foi uma defesa sólida junto com o meio de campo criativo, também está naquele patamar de tipo, vai disputar com o Bahia uma classificação para a final. Então te agradeço desde já pela tua participação aqui no Boletim Esporte. Luiz Victa, jornalista, nosso colega da nossa rádio Salvador.
Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite a todos que acompanham a programação. Não percam a Copa do Nordeste, rapaz. Vai dar muito pano pra manga nessa temporada. Vai pegar fogo. Volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação. Acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.